Olá, meu querido aluno e aluna, estou de volta para continuar a aula de número 8 e este é o vídeo 3. Eu falei sobre teologia profissional, lembra? À luz da fé cristã, ser teólogo é, antes de tudo, uma vocação, daí teologia profissional. A vocação como base dos ofícios. O reformador João Calvino, reformador do século XVI, afirmou que se a igreja colocasse pessoas inquietas e turbulentas, por exemplo, para ensinar ou governar, haveria muitas dificuldades. Por isso, tomou precauções em relação ao ofício público para que nenhuma pessoa assumisse algum cargo sem a devida chamada ou vocação. Isso é um pensamento lá do século XVI, uma reflexão para aquele tempo de forma tremenda, maravilhosa, porque havia muitas imperialidades, muitas pessoas, e a própria igreja majoritária era imperial. Então, a marca da vocação é bíblica, né? Por exemplo, Calvino diz que para que alguém seja ministro da igreja, e ele está pensando aqui na pessoa do pastor, importa ser chamado por Deus. Hebreus 5:4. Portanto, a vocação, por exemplo, para o sagrado ministério, para o pastorado, é um chamado, ele tem que ser chamado, a pessoa tem que ser chamado ou chamada por Deus. Se não foi chamado por Deus, concomitantemente, causará transtornos. E isso constituirá grande imprudência, qualquer que ouse contrariar a natureza da vocação. Existe a vocação interior e a vocação exterior. Sobre a doutrina da vocação ministerial, Calvino trata de um duplo chamado: vocação interior ou interna e vocação exterior. A primeira é a vocação secreta, interna, que cada um tem dentro de si, cônscio diante de Deus. A segunda é a que diz respeito à ordem pública, é o reconhecimento da comunidade de fé, é o reconhecimento da igreja, o reconhecimento da sociedade. Calvino argumenta também que, sendo efetivado de acordo com a Escritura Sagrada, tudo não redundará nem por ambição, nem por avareza, nem por qualquer outra cobiça. Os ministros vocacionados, além de serem reconhecidos publicamente, são investidos e instalados segundo o rito considerado, o rito de cada igreja. É sem dúvida uma grande responsabilidade o ministério pastoral. Mesmo pessoas que são chamadas para o ministério de pessoas leigas devem ser aptas também e idôneas para exercer algum dom, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. E lá, Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, de 7 a 11, está escrito assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
e a outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, quem dá o dom espiritual é o Espírito de Deus. É Ele quem vocaciona, Ele quem capacita. Quais são as qualidades de uma pessoa para exercer o ministério da igreja? Sobre as qualidades de uma pessoa para exercer o ministério da igreja, percebe-se na Bíblia que existem textos que tornam evidente esta responsabilidade. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, de 7 a 9, e o que convém no sentido de que sejam de sã doutrina e vida santa, nem notórios por vícios, que lhes façam perder a autoridade e tragam ao ministério alguma dificuldade. Aos diáconos, por exemplo, também é inteiramente relacionado o mesmo tipo de qualificação de um ministro. 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Pensando desta forma, pode-se também relacionar que Cristo capacitou seus enviados com armas e instrumentos para desempenharem bem a missão. Marcos 16, 15 a 18, Lucas 21, 15, Lucas 24, 49, Atos 1, 8. Exorta o apóstolo Paulo que ninguém que venha ocupar o ministério seja um recém-convertido. 1 Timóteo 3, 6. Esse processo deve ser precedido de jejuns e orações, conforme narra Lucas no livro histórico dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. A vocação no ministério da igreja é feita através do Espírito Santo, que outorga, que concede toda a autoridade para a realização da vontade de Deus no mundo onde estamos inseridos. O apóstolo Paulo assim declara ser constituído, Gálatas 1:1, não por homens, mas pelo próprio Senhor, mesmo que algumas pessoas não reconhecessem o seu apostolado. Contudo, a própria igreja, com a aprovação de Deus, designa pessoas para o exercício ministerial, Atos 1, de 23 a 26, segundo a orientação da própria Escritura, porque ela é o parâmetro orientador de como identificar uma vocação, fluindo no mais profundo do ser, que ao receber o chamado, sente-se compelido a executar a vontade divina na história. Portanto, se alguém não for chamado por Deus e quiser ocupar algum cargo, algum dom que não foi concedido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é melhor não brincar com esta realidade. Não é bom brincar de ser pastor, de ser professor, de ser presbítero, de ser diácono. É muito sério. É muito sério, porém é um privilégio. Retorno a Calvino. Ele argumenta que o ministro deve ser eleito por toda a igreja, pelo povo, e não como indagavam os que pensavam naquele seu tempo, pelos colegas e presbíteros ou por um só. Certa feita eu ouvi um líder dizer que ele mesmo fez pastor o seu genro e ocasionou, me deu muitos problemas para aquele líder. Portanto, é preciso ter cautela, seguir o ensino bíblico. Do contrário,
Do contrário, vai acontecer coisas ruins. O povo tem de estar presente para que haja para que seja comprovado o testemunho vocacional de que daquele que foi chamado por Deus, de quem foi chamado por Deus. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes levíticos, olha que curiosidade, interessante. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes levíticos eram levados à presença do povo antes da consagração. Podem conferir Levítico 8, 4 a 6, Números 20, de 26 a 27. Nos Atos dos Apóstolos, o mesmo fizeram com Matias, que foi admitido no colégio apostólico. Atos 1:15, aliás, Atos 6, Atos 1:15, depois vem 21 e 26. E por semelhante modo foi instituída a junta diaconal para o serviço da igreja, para o serviço aos pobres, Atos 6, de 2 a 7. Além das referências bíblicas, Calvino também toma por base o ensino de um pai da igreja chamado Cipriano, onde ele diz, entre aspas, a ordenação de um sacerdote impõe fazer somente sob o reconhecimento do povo e assisti-la para que seja uma ordenação justa e legítima e que haja sido consignada pelo testemunho de todos. O homem ou a mulher sentem um apelo de Deus para colocar os talentos e as energias a serviço da inteligência ou da inteligente tarefa de pensar a fé e de refletir os temas humanos significativos à luz da fé. Qualquer homem ou mulher que sente este apelo de Deus, trata-se de serviço eclesial, inicialmente destinado a formar presbíteros, pastores e lideranças das igrejas, de uma forma geral. Quanto à profissionalização, existem dois tipos de cursos de teologia no Brasil. O primeiro compreende os cursos livres ou seminários, destinados, sobretudo, à formação de presbíteros ou pastores. Não se padroniza carga horária mínima, nem se exige a habilitação dos professores com pós-graduação. O egresso, ele recebe o certificado de conclusão válido somente no âmbito da igreja, chamado de curso livre. O segundo tipo compreende os cursos de teologia reconhecidos pela autoridade civil do Brasil, através dos órgãos do Ministério da Educação. Exige-se que seja ministrado preferentemente em 4 anos. Exige-se dos professores a habilitação para o exercício da docência, preferencialmente com título de mestres e doutores. Os cursos submetem-se a processos periódicos de avaliação do MEC, através de suas comissões, com uma série de requisitos. O egresso recebe diploma de nível superior como bacharel de teologia. Em vídeos, em aulas anteriores, nós já falamos sobre isto. Se você pode retornar à aula de número 7, aula de número 6 e verificar sobre esses níveis de estudos de teologia. No próximo vídeo, que é o 4º vídeo, finalizando, portanto, a aula de número 8, vamos falar sobre a obediência aos imperativos de Jesus Cristo e outros assuntos mais pertinentes à nossa aula. Até lá, então.